Jesus, a graça e a paz a todos. Amém. Amém? Você está feliz nessa manhã? Glória a Deus. Amados, o tema que nós estaremos trazendo nessa manhã para a nossa informação, para o nosso testemunho, é o tema que já foi lido pela missionária Sara, que é filosofia e ciência à luz da Bíblia. É um tema bastante desafiador, é um pouco complicado a gente estar explicando da maneira pela complexidade do tema, mas eu vou tentar aqui trazer algo da forma mais simples possível para que todos possam entender com relação a esse assunto. Se a gente fosse tratar de forma profunda, com certeza só um tema desse já seria muito assunto. Se a gente fosse tratar, por exemplo, só de filosofia da Bíblia, já seria muita coisa para a gente falar nessa manhã. E se juntando os dois, piorou, né? Filosofia e ciência à luz da Bíblia é muito assunto, né, para pouco tempo. Então o que nós vamos trazer aqui é apenas um resumo, né, daquilo que o tema se propõe, ok? Espero que dê tempo e a gente possa estar aprendendo essa manhã em nome de Jesus. Eu quero abrir com vocês o texto de Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos 1 ao 8. Quero ler todos esses versículos para que a gente possa estar se situando. Colossenses capítulo 2, versos do 1 ao 8. Colossenses 2, 1 ao 8, todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros, de que amados? Da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está oculto em quem? Em Cristo. Assim viram, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa palavra é muito interessante do apóstolo Paulo aqui em Colossenses. Raciocínios falazes é uma coisa que é argumento filosófico, entendeu? E é o que tem acontecido hoje em dia. Aí Paulo continua dizendo: pois embora ausente para com o corpo, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, o que, amados? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O versículo 8 fecha o que eu quero trazer para vocês nessa manhã. O versículo 8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. E o que mais? Vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Esse texto é fantástico, né, para o tema que nós estaremos tratando nesta manhã. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, em tua presença. Queremos te pedir, ó Deus, que tu venhas a nos esclarecer, segundo o Pai Santo, a tua boa vontade, segundo a tua gloriosa palavra, que tu abra o nosso entendimento, que tu abra o nosso coração para aquilo que estaremos estudando, ouvindo, ó Deus, nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, que tu possas nos ajudar, nos auxiliar, porque dependemos de ti a cada momento, a cada instante. Que o teu Santo Espírito, que é o professor por excelência, possa estar nos orientando. O Deus, nos dando graça, o Deus, nos dando sabedoria, conhecimento da tua palavra, para que possamos ser edificados nela e em Cristo Jesus. Que
Que a tua igreja possa, Deus, dar ouvido cada vez mais a tua palavra, ao Senhor da glória, a Cristo, nosso Salvador, e não venha ser enredado, como diz o apóstolo Paulo, por qualquer filosofia, por qualquer doutrina humana, mas que a nossa vida esteja alicerçada tão somente em Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ajuda-nos em tudo nessa manhã, assim que oramos, gratos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, o texto que Paulo usa aqui em Colossenses, ele está falando algo muito interessante, porque ele fala sobre a fé cristã, a fé que é baseada não em histórias da carochinha, a nossa fé não é baseada em invencionice humana, a nossa fé não é baseada em histórias mitológicas, como muita gente gosta de afirmar e gosta de dizer. A Bíblia de fato é um mito. Já ouviu isso ou não? A Bíblia é um mito, são invenções dos homens. As pessoas inventaram as escrituras, inventaram as histórias bíblicas para poder aprisionar, para poder escravizar as pessoas. E a religião não existe para isso, para escravizar as pessoas. E infelizmente, amados, muitos de nossos jovens, por exemplo, que crescem no Evangelho, que crescem na igreja, que escutam o Evangelho toda semana, que vem para a escola dominical. Muitas vezes esse jovem sai de uma escola pública, e até na escola pública hoje já tem isso, mas muitos saem de uma escola pública e vão estudar na universidade. E quando chegam na universidade, o que é que eles encontram lá? Encontra professores ateus, vão ser confrontados na sua fé. Muitos saem muitos têm medo de ir na universidade, porque lá eles vão confrontar a sua fé com a teoria, com as teorias, aí não conseguem, não aguentam, terminam cedendo as teorias, em vez de continuar firme na fé. Na verdade, muitos cristãos chegam na faculdade, muitas vezes por estarem despreparados, vamos dizer assim, para questionar os argumentos que alguns professores ateus trazem. Essa aí vai ser uma outra palestra, o ateísmo, e a Bíblia é uma palestra também interessante para pensar. Muitos argumentos que a gente às vezes não para para pensar, mas muitos chegam, só que o professor, por exemplo, tem um mestrado ou PhD em alguma coisa, aí já intimida aquele cristão, e aquele cristão muitas vezes não tem nem coragem de dizer que é cristão. Fica acuado porque a turma, se ele for dizer que é cristão, para a turma universitária, ele é um ignorante. Porque a maioria das pessoas pensa o quê? Todo crente é ignorante, não conhece nada de filosofia, não conhece nada de ciência, são alienados religiosos, entendeu? Que estão lá para dar dinheiro ao pastor, porque a maioria pensa assim. É verdade ou não? E na universidade você se depara com muita coisa, muito argumento, e muitos jovens têm perdido a fé. Muitos têm perdido a fé, muitos têm se tornado ateus. Muitos fogem da universidade. Porque já estão com medo disso. É como se era assim. Confrontado de na razão da sua fé, não consegue, porque não tem base. Não tem base, não tem argumento. É verdade. Então vamos caminhar, que o caminho é longo. A gente tem a hora passa. Vamos lá. Primeiro, antes de explicar, eu quero explicar o que é filosofia. Também eu quero explicar o que é ciência e o que a Bíblia fala sobre essas duas coisas. Ok? Mas para explicar o que é filosofia, primeiro eu quero explicar para vocês o que não é filosofia. Porque quando você fala sobre filosofia para muita gente, na cabeça do povo, e quando eu dei aula aqui de introdução à filosofia, a gente viu muito isso também, alguns alunos estão aqui para confirmar. Alguns, quando diz filosofia, a primeira coisa que vem à cabeça é: eita, negócio chato. É ou não é? Filosofia de misericórdia, isso não é de Deus. Filosofia não é de Deus. Filosofia é para confundir a cabeça das pessoas. E quando você começa a estudar verdadeiramente a filosofia, você começa a perceber que não é nada disso. Filosofia simplesmente ajuda a pessoa a pensar, a raciocinar, a ter ideias com relação a determinados assuntos. Mas antes de explicar o que é filosofia, o que não é filosofia? Primeiro, filosofia não é heresia.
Diga comigo, filosofia não é heresia. Então diga a sua mente que filosofia é heresia. Porque algumas pessoas têm ideia também que todo filósofo é ateu, ou todo filósofo é filho do diabo, ou todo filósofo quer destruir o cristianismo. E não é bem assim. É preciso ampliar a visão com relação a isso. Primeiro, filosofia não é uma heresia. A palavra filosofia aparece aqui em Colossenses 2, versículo 8, onde ele vai dizer nessa tradução, na Nova Versão Internacional: tenham cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte: existe uma boa filosofia e existe a má filosofia. Entendeu? Paulo está falando aqui de uma filosofia específica, que é o que nós vamos ver. Veja bem, eu vou só ler isso aqui só para a gente entender um pouquinho sobre a filosofia. Cremos que Deus fez o homem com capacidades e talentos que mostram a glória de Deus e a maravilha da criação, ainda que esse ser humano não reconheça os seus dons, que seus dons vêm de Deus. Todavia, não é bem verdade que filósofo é sinônimo de incredulidade. Isso não é verdade, não. É fato que alguns filósofos mais conhecidos, como Feuerbach, Freud, Marx, Nietzsche, Rousseau, Jean-Paul Sartre, Voltaire, foram incrédulos convictos. Isso é verdade. Tem muitos filósofos ateus, incrédulos, que tentaram até destruir o cristianismo. São muitos hostis à religião, especialmente para o cristianismo. Mas, por outro lado, preste bem atenção, nomes destacados da filosofia medieval, como Agostinho. Você vê, Santo Agostinho é um filósofo fantástico. Alberto Magno, Anselmo, Tomás de Aquino também acreditavam piamente nas verdades cristãs. Todos os filósofos mais modernos mostram o cristianismo também surpreendente. O que é que ele quer dizer com isso? É o primeiro livro que a gente tem que derrubar. Nem todo filósofo é ateu e filosofia não é uma heresia. Filosofia, tanto existem filósofos ateus, mas também existem filósofos cristãos, que defenderam a sua fé de forma brilhante, dentro da história do cristianismo. Então, se uma coisa que você entenda, a primeira, que filosofia não é heresia. Segundo, que filosofia não é inútil. Tem muita gente que diz assim: para que estudar filosofia? Eu, negócio peregrino, estudando filosofia. Agora veja que coisa interessante. Esse aqui é o argumento que muita gente acha daquele que é filósofo. Alguém já disse que o trabalho de um filósofo é semelhante ao esforço de um cego trancado em quarto escuro, procurando um gato preto que nunca foi posto lá. Muitas vezes essa é a visão que as pessoas têm daquele que estuda filosofia. É uma coisa sem futuro, uma coisa inútil, não serve para nada. Entendeu? Resultante da reflexão filosófica. Muitos desconhecidos o produto, resultante da reflexão filosófica, entendem que se trata de uma paixão inútil de alguns indivíduos exóticos, socialmente mal adaptados. Então, o que a pessoa pensa? Filósofo é aquela pessoa que não é sociável, é aquela pessoa que vive no seu escritório, trancado, 24 horas por dia, só lendo, estudando, filosofando. E a vida dela é essa, é só pensar e filosofar. Não é. Filosofia é importante, não é algo inútil, é algo que nos ajuda também, como disse, a dar respostas, até mesmo contra os próprios filósofos. A você saber argumentar, a você saber concatenar as ideias, a você saber fazer uma linha de pensamento, a você saber raciocinar, a você identificar, por exemplo, o que é falácia e o que é verdade. Tudo isso a gente aprende também da filosofia. Quem estuda apologética, ele tem que conhecer também, no mínimo, um pouco sobre filosofia. E a grande verdade é essa: todos nós, em certo sentido, somos filósofos. Porque existe, por exemplo, é a mesma coisa do teólogo. Todos nós somos, em certo sentido, um teólogo. Por quê? Porque o que é teologia? Eu estudo
das coisas acerca de Deus. Ora, estudar as coisas acerca de Deus é o que a gente faz toda escola dominical aqui. É ou não é? Toda escola nós estamos estudando alguma coisa acerca de Deus. Por exemplo, quando alguém pergunta alguma coisa de você sobre Deus, você responde ou não? O que você acha de Deus? Você tem um ponto de vista, tem um ponto de vista, tem um argumento. Tem ou não tem? Isso é teologia. Teologia é uma coisa, né, racional. Não, você faz teologia todo dia, não sabe. Todos nós somos, em certo sentido, teólogos. Agora, a maioria não é um teólogo formal. O que é um teólogo formal? Aquele que passa por uma faculdade, vai estudar certas matérias, recebe um diploma, bacharel em teologia, por exemplo, e nem todo bacharel em teologia é teólogo. É para vocês entenderem isso. O teólogo é aquele que termina um curso bacharel em teologia. Ele é um bacharel em teologia, só isso. Teólogo, ele precisa produzir textos, ele precisa publicar textos, ele precisa se credenciar como teólogo para ser de fato reconhecido como teólogo. Entendeu? A mesma coisa na filosofia. Filosofia é o que a gente faz todo dia. Filosofar. A nossa moda de vida é todo dia a gente faz isso. Por exemplo, quando você se pergunta alguma coisa, isso é o quê? Filosofar. Entendeu? Você está questionando alguma coisa, isso é filosofar. Você quer saber alguma coisa, tem curiosidade sobre alguma coisa, isso é o quê? Filosofar. Entendeu? Qual é a diferença? É a mesma diferença de teólogo. Todos nós somos teólogos, mas nem todo mundo é teólogo formal. Todos nós somos filósofos, em certo sentido, mas nem todo mundo estuda filosofia. Deu para entender ou não, hein? Está claro? Está muito bem. Blaise Pascal disse: zombar da filosofia é, em verdade, filosofar. Se eu vou zombar, se eu vou comentar uma coisa sobre algo, eu estou o quê? Filosofando, eu estou raciocinando, eu estou pensando. Quando a gente faz uma escola dominical, você tem uma opinião, isso você está filosofando. Entendeu? É impossível fugir dessa realidade. É necessário um mínimo de reflexão filosófica para se pensar que a filosofia é inútil e ridicularizada. Então não tenha isso na mente, que filosofia é algo inútil, é algo que a gente não precisa, que você todo dia filosofa e não sabe. Olha, já pensou? Você é um filósofo, coisa linda. Glória a Deus. Amém. Então o que é afinal filosofia? A gente falou um pouco que não é filosofia, não é heresia, embora o que Paulo vai tratar do texto, ele está tratando sobre o combate, por isso que a palavra filosofia que aparece somente em Colossenses aparece de uma forma negativa. E aí alguns cristãos deduzem que toda filosofia é negativa, porque Paulo está falando sobre os gnósticos, que era uma filosofia negativa para aquela época. Mas se existe a filosofia negativa, existe o que também? A positiva. Você já consegue imaginar isso, pensar nisso? Ora, se há um lado, há também o. Foi o que vocês fizeram agora? Filosofar. Estão entendendo? Pensar é filosofar. Devemos agora voltar à questão inicial: o que é filosofia? O que é estudo especificamente? Como ela difere da ciência e da teologia? Como se relaciona com ela? Isso é o que eu já expliquei agora. Etimologicamente, o termo filosofia quer dizer simplesmente o quê? O quê? Amigo da sabedoria. Se você vem para a escola dominical, é porque você quer o quê? Quer o quê? Aprender. Se você vem para o estudo da quinta-feira, se você vem para a igreja escutar uma palavra, escutar um sermão, seja lá o que for, é porque você quer aprender. Querer aprender significa filosofar. A filosofia é isso, é aquele que quer aprender, aquele que tem amor pelo saber, amor pelo conhecimento. Quem é que tem amor pelo conhecimento aqui? Amém. Então você é um filósofo. Está entendendo, amado? Está claro isso ou não? Está claro? Se eu quero aprender, é porque eu gosto de aprender. Eu gosto de saber. Se eu gosto de saber,
vai dar aula nas escolas, já dei aula na escola, por exemplo, sobre filosofia. Aí quando a gente entra na sala de aula pela primeira vez e tal, os alunos olham para a gente assim, aula de filosofia. Eita, coisa chata. Mas quando você começa a explicar isso, começa a explicar as questões éticas envolvidas todo dia, né, que a palavra ética já é uma palavra trabalhada pela filosofia também. Por exemplo, quando você por exemplo, vou dar um exemplo claro. Você está num caixa no supermercado, e aí você dá uma nota de 10 reais para determinado produto, e a caixa se engana e dá para você uma nota de 20 de troco. Você fica com a nota ou você devolve? Eu devolvo. Por quê? É antiético. Não está na ética da sociedade. É uma coisa errada. E a sua consciência já diz que é errada. Estão entendendo? Isso é uma coisa antiética. Não está dentro da ética cristã. Eles que não gostam de devolver, não, acha bom. Tem essa também. Porque é uma pessoa antiética. Estão entendendo? Então, quando a gente diz assim, não, isso aqui é antiético, a gente está falando uma coisa do nosso dia a dia. E a gente não sabe que a palavra ética é totalmente filosófica. É um conceito filosófico tratar sobre ética, tratar sobre conhecimento, tratar sobre política. Política também é uma coisa ética. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu não gosto de política. Tenha cuidado com essa expressão, porque o que você não gosta talvez seja de alguns políticos, ou da forma que alguns fazem política. Mas política está no nosso dia a dia. O problema dele é que ele tem que ficar política, né? O problema é que nós vivemos também na Não vivemos a política, mas vivemos, em certo sentido, na política. Por quê? O que é política? Filosoficamente falando, política é aquilo que se faz em benefício da polis, da cidade. E quem é que vive na cidade? Todos nós. Estão entendendo? Todos nós estamos envolvidos, quer queiramos ou não, no contexto da polis, no contexto da política. Porque o que se faz de bem ou de mal chega a nós. É isso que a filosofia ela vai tratar. A filosofia não diz assim, a política é certa ou errada. Não, ela vai tratar o seguinte: o que é política? Entendeu? Por exemplo, veja bem, a amiga da sabedoria. Segundo a definição clássica de Aristóteles, a filosofia é o estudo das causas últimas de todas as coisas. Quando você começa a pensar assim, isso é antiético. Mas o que é ético? O que significa a palavra ética? O filósofo vai buscar as causas últimas das coisas, ou seja, a raiz do negócio. Exatamente o ponto central. O que é aquilo? Essa é a pergunta filosófica. Por exemplo, quando você vai pagar um imposto, o filósofo não pergunta por que eu vou pagar imposto, não. O filósofo vai perguntar o que é imposto, como foi criado, por que foi criado, entendeu? Que benefício traz, o que é isso para mim hoje? A filosofia trata dessas questões últimas, das causas últimas de todas as coisas. Por isso que a filosofia nos ajuda a pensar. Quem estuda filosofia, ele sempre vai procurar a razão das coisas, do porquê daquilo. E não aceita tudo que dizem para ele e jogam para ele como verdade única e absoluta. Ele gosta de questionar. E às vezes, por questionar, o filósofo é mal interpretado. Porque muita gente, na maioria das vezes, não quer questionar nada. Por exemplo, você escuta um programa de televisão, uma determinada pregação, um determinado pastor famoso, a maioria dos cristãos faz o quê? Recebe. Sem nenhum, entendeu? Sem nenhum questionamento. Por que disse isso? Será que isso é verdade ou não? Entendeu? Será que isso é bíblico ou não? O filósofo tem que estar sempre, ele sempre se pergunta, entendeu? Mas as pessoas, na maioria das vezes, recebem tudo. Por quê? Porque às vezes é alguém importante falando, né? É alguém que tem dinheiro,
É verdade ou não? É. Não sei se vocês acompanham, eu já vi algumas polêmicas e tal em relação a jornalista Raquel Sherazade. Já viram ou não? Mais falado hoje nas redes sociais. Redes sociais é que mais mostra. Aí você procura no YouTube, você vai ver Raquel Sherazade, para quem não lembra dela, é jornalista daqui da Paraíba, que hoje trabalha no SBT, âncora do jornal do SBT, que ela traz argumentos, ela traz questionamentos, ela filosofa sobre muitos assuntos que vai de encontro o quê? O quê? Os problemas sociais que ninguém quer falar e tocar na ferida, é ou não é? E ela faz isso de forma muito sábia, às vezes, né? Ela tem um argumento muito bom, ela argumenta, e alguns jornalistas estão agora contra ela, porque ela fala o que ela quer, não o que manda ela falar. Essa é a diferença. Tem muitos jornalistas nas televisões que falam não o que ele quer, mas falam o que manda falar. Estão entendendo? Às vezes fala não tem emprego, porque está ali, é bom negócio. Então ele não tem liberdade de pensar. Não tem. E Raquel está tendo. E está sendo corajosa de falar determinadas coisas. Entendeu? E isso a sociedade não quer. Não quer isso. Foi o que aconteceu com Sócrates. Entendeu? Com Sócrates aconteceu que ele questionava muito, perguntava muito, a sociedade não quis e terminou matando. Ora, o que acontece aqui? A filosofia ajuda a você a raciocinar, então ela não é inútil. Vamos para frente. Por isso, Manuel Kant diz o seguinte: não se ensina filosofia, porque se ensina a filosofar. Filosofia são conceitos. Ninguém aprende a filosofar. Nós já fazemos isso de maneira espontânea, todo dia. Quando você pensa, quando você raciocina, quando você questiona alguma coisa, você está de fato filosofando e às vezes nem sabe. Está claro isso? Amém? Vamos lá. Friedrich Nietzsche, veja que cara lindo, bigode lindo de Nietzsche. Não é? É não, é feio. Calma, deixa a bigodeira assim. Nietzsche, esse camarada aqui, filósofo, ateu, ele pregou na sua filosofia a morte de Deus. Ele é conhecido como filósofo da morte de Deus. Foi ele que matou Deus, no sentido de que para ele nós não precisamos de Deus, entendeu? Isso foi o que aconteceu com Nietzsche. Interessante que Sproul, quando a Santa Vez estava no metrô de Nova York, aí tinha uma frase no metrô que dizia assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí embaixo da frase tinha outra frase que a outra pessoa botou que disse assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. Entendeu? Ele foi o filósofo que matou Deus. Nietzsche foi aquele que disse Deus está morto, mas ele disse no contexto, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam se matando, se acabando. Não foi a segunda, foi a primeira, agora fugiu da mente, acho que foi a segunda. E ele diz: onde é que está Deus? Que vê as pessoas se matando, vê as pessoas morrendo, umas se matando umas às outras, o mundo se acabando. E onde é que está Deus em tudo isso? Que não interfere, não muda, não entendeu? Não resolve a situação. Então Deus morreu. Deus morreu no sentido de que Ele não está nem aí para o que acontece no mundo. A atuação de Deus. Ele disse: então, se Deus não intervém, é sinal que Ele não está vivo. Então Deus morreu. Tem muitas coisas interessantes em Nietzsche que você pode pensar e ajuda até a pensar em alguns raciocínios. O grande problema é que daqui a pouco vou falar o que aconteceu com ele. Uma ilustração interessante sobre a filosofia, que também nos ajuda a pensar no tema filosofia e ciência hoje a Bíblia, é a seguinte: no europeu, a navegação do deserto do Saara foi guiada por um árabe. 3 vezes por dia, este se ajoelhava na areia ardente. Depois de alguns dias, o europeu perguntou-lhe:
como sabes, porque oras, como sabes que há Deus? O árabe fitou os olhos no zombador e replicou: Senhor, o homem passou pela nossa tenda, não o vi, mas vi os seus rastros na areia e sei que ele passou. Ora, nunca ouvi Deus a falar, nunca ouvi, mas em toda a natureza posso ver os seus rastros, portanto eu sei que ele existe. É interessante, né? Nós não vemos Deus, nós não contemplamos Deus com nossos olhos, mas nós vemos aquilo que Deus tem feito. Os rastros de Deus nos mostram e provam que Deus de fato existe. É igual uma ilustração interessante que a gente viu, acho que eu vi na internet, até passado para mim também, de um pastor que vai cortar o cabelo. Já viu essa ilustração? Não é interessante a ilustração, né? Alguns não viram, eu vou falar, se eu errar, vocês me ajudam. O pastor vai cortar o cabelo, corta o cabelo começou a falar e disse: eu não acredito em Deus. Disse: por quê? Porque se Deus existisse, não haveria tanta gente aí sofrendo. Aí o pastor pensou, parou, e aí saíram, aí depois voltou, aí viu lá de fora um camarada, né, com cabelo grande, barba grande e tal. Aí o camarada levou para dentro do cabeleireiro e disse: eu não acredito em cabeleireiros. Cabeleireiro não existe. Disse: por quê? Porque se cabeleireiro existisse, não existia gente com cabelo grande. Entendeu? Aí ele disse: não, mas eu não corto o cabelo dele porque ele não vem a mim. Se ele viesse a mim, eu cortaria o cabelo dele. Aí o pastor disse: da mesma forma é Deus. O homem não vai a Deus, por isso que diz que Deus não existe. Se o homem buscasse a Deus, com certeza Deus se revelaria para ele. É interessante essa ilustração que prova um pouquinho. Isso é o quê? Filosofia. Isso é raciocinar, isso é pensar. Como responder? Agora, o que foi que aconteceu com Nietzsche? Nietzsche foi aquele que disse que Deus morreu. Nietzsche, que disse que Deus morreu, que Deus estava morto, lamentou a decadência da igreja, referiu-se a Jesus como um modelo de herói. Nos últimos dias de sua vida, que passou em um asilo de lobos, Nietzsche enlouqueceu. Aí por isso que alguns cristãos erroneamente dizem assim: Nietzsche era um filósofo, ele foi estudar filosofia, ficou doido. Eu quero saber de filosofia. Entendeu a diferença? Mas isso aconteceu com Nietzsche isso. Ele enlouqueceu, passou seus últimos dias no asilo de lobos e Nietzsche revelou a sua própria insanidade, assinando as suas cartas como o crucificado. Interessante essa história que no final da vida de Nietzsche, eu tenho alguns livros dele, bem interessante também, algumas coisas que dá para você refletir, algumas coisas parecem meio loucura mesmo, aí tem muitas coisas para refletir. Tem até um livro que foi agora lançado falando sobre ele, acho que eu tenho em PDF, que é um livro falando sobre, acho que 99 frases de Nietzsche, estava para a vida, uma coisa nesse sentido. Então, no final da vida dele, uma sobrinha de Nietzsche, ela cobrava ingresso para quem quisesse ver o louco Nietzsche. Já pensou? Decadência que o cara ficou. Tem um livro, tem um filme. É um livro também, acho que foi feito o filme dele, que é Quando Nietzsche Chorou. É um filme interessante, falando também um pouco sobre a vida de Nietzsche. Se você puder assistir, é interessante. Agora, Voltaire também disse algo interessante e veja o que aconteceu. Veja como as coisas são, né? Às vezes os homens falam de determinadas coisas e não sabem, né, que Deus é o Deus da história, que Deus é quem muda todas as coisas. Então disse Voltaire o seguinte: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que um homem só será bastante para derrubá-lo. Ele está se referindo a ele mesmo. Dentro de 50 anos, vangloriava-se ainda, o povo nada mais ouvirá deste livro, da Bíblia. Foi um desafio que ele lançou. Hoje, presta atenção no que aconteceu. Hoje, a casa onde morava esse príncipe dos ateus é uma sociedade bíblica onde se imprimem milhares de exemplares das Sagradas Escrituras. Entendeu? Como é que eles fazem às vezes? Esses 50 anos não destruiu o cristianismo. O que aconteceu depois? A casa dele foi comprada e foi construída justamente, né, a sociedade bíblica para produzir
Bíblias para todo o mundo. Veja que ironia, né? Ironia das ironias aconteceu aqui na declaração de Voltaire. Muito bem. Outro conceito que a gente tem que aprender e tirar do nossa mente qual é? Alguns têm medo de estudar filosofia, porque se eu for estudar filosofia, eu vou perder a fé, eu vou ser ateu. E alguns, como a gente falou no início, na universidade, muitas vezes não tem como argumentar com os professores ateus, professores universitários, que aprendem conceitos, aprendem só o lado A da moeda e esquece que existe também o lado B da moeda. Então existe só uma área, só os ateus, os filósofos ateus, e ele se torna ateu. Entendeu? Ele não para estudar também os contra-argumentos dos filósofos cristãos, que são muitos, são vários. Agora, nem todo filósofo é ateu. Por exemplo, Blaise Pascal, esse camarada aqui lindo, nariz maior do que o meu, aí é feio, cabelo horroroso, né? Mas um camarada inteligentíssimo. Blaise Pascal, famoso filósofo matemático do século XVII, chegou a afirmar o seguinte: sem Jesus Cristo, o homem permanece no vício e na miséria. Com Jesus Cristo, o homem está imune ao vício e à miséria. Nele está a nossa virtude e toda a nossa felicidade. Fora dele há apenas vício, miséria, erros, trevas, morte e desespero. Amém ou não? Concorda com ele ou não? Eu concordo plenamente. Um filósofo cristão, cria em Deus, cria em Cristo, cria na Bíblia. E Johannes Kepler, um dos maiores astrônomos que já existiu, diz o seguinte: Deus é grande, grande é o seu poder, infinita a sua sabedoria. Louve-no, céus e terra, sol, lua e estrelas com sua própria linguagem, meu Senhor e meu Criador. A magnificência das tuas obras queria eu anunciá-la aos homens na medida que a minha limitada inteligência pode compreender. Veja aí, os grandes cientistas que já existiram na humanidade acreditavam plenamente no Deus Criador. Copérnico, fundador do mundo da visão moderna. Quem viva em íntimo contato com a ordem mais consumada e a sabedoria divina, como não se sentirá estimulado às aspirações mais sublimes? Quem não adorará o arquiteto de todas essas coisas? Isso aqui é só para vocês entendam que nem todo cientista, nem todo filósofo é cristão, é ateu. Tem muitos que são cristãos, creram em Deus, acreditaram em Deus, acreditaram em sua palavra. Amém, amados? Então, inteligência e fé cristã não são coisas separadas. Tem gente que pensa assim: se eu for ser crente, eu vou viver na minha vida toda ignorante. Eu não posso frequentar uma faculdade, não posso fazer um curso, não posso. Não. Ser cristão e ser inteligente pode se unir, e com certeza se une em nome de Jesus. Quer o que a gente lê no texto de Colossenses? É nele, em Cristo, que está toda a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. É nele que a gente aprende as coisas concernentes aqui, a vida e na vida futura. Newton, fundador da física teórica clássica, Toninho já vai falar muito de Newton, físico também, né? Isaac Newton. O que sabemos é uma gota. Veja o que ele disse. O cara era inteligentíssimo. O que sabemos é uma gota. O que ignoramos um imenso oceano. A admirável disposição e harmonia do universo não pode senão sair do plano de um ser onisciente e onipotente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ampere também. Por isso que Deus foi que surgiu o negócio da corrente elétrica em Ampere. Ampere justamente em homenagem a ele. O negócio está tanto Ampere, né? Eu não sei nem o que é isso, ninguém conhece. Ele descobriu a lei fundamental da corrente elétrica. Ele disse: como Deus é grande e a nossa ciência uma insignificância. Já pensou? Tem muitos cientistas hoje que não sabem porcaria nenhuma
e fica falando que Deus não existe. Como nada desse, que inteligência fantástica, ele reconhece que a própria ciência, o próprio conhecimento dele é insignificante comparado ao conhecimento do Eterno. Edison, Thomas Edison, o inventor mais fecundo, ele tem 1.200 patentes, invenções que ele fazia e patenteava. O meu máximo respeito e a minha máxima admiração a todos os engenheiros, especialmente ao maior de todos eles, Deus. O maior de todos os engenheiros é Deus, o maior de todos os cientistas é Deus. Acho que é Werner von Braun, construtor alemão americano dos foguetes espaciais. Acima de tudo está a glória de Deus, que criou o grande universo, que o homem e a ciência vão esquadrinhando, investigando dia após dia em profunda adoração. E um dos homens mais inteligentes do século passado, cristão e ex-ateu, foi C.S. Lewis. C.S. Lewis, para quem não sabe, foi aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Já ouviu falar das Crônicas de Nárnia? Foi transformado até em filme e tudo mais. Acho que o primeiro da série foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Não é isso? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele fez essa série, um documentário sobre C.S. Lewis, interessante, porque na Segunda Guerra Mundial ele recebeu em casa alguns refugiados. E dentro desses refugiados tinha umas crianças. E as crianças ficavam perguntando o que é que tinha no guarda-roupa. Entendeu? Aí ele teve a ideia de escrever esse livro. E é interessante o livro que ele escreveu, que ele foi transformado em filme, que há também o leão. Lembra do leão? Alguém viu o nome do leão? Aslan. Aslan. Aslan? Tem uma frase interessante que diz assim no nome do filme: diz, Aslan não pode ser domesticado. Vocês já lembram dessa frase? Não pode ser domesticado. O que é que ele está falando? O leão no filme, nos escritos de C.S. Lewis, é Cristo. O leão é Cristo. Ele fala da mensagem cristã do Evangelho no filme, no livro de ficção. O leão não pode ser domesticado. Cristo não pode ser domesticado. Mas é o que as pessoas têm feito por aí. Não é? Querer domesticar Cristo, ou seja, querer que Cristo faça ser de acordo com o que ele acha que é. É isso que as igrejas têm feito. Domesticar o Cristo. Tem Cristo em todos os gostos por aí. Mas o leão não pode ser domesticado. Por isso que o leão morre, mas depois ressuscita. Entendeu? É o leão da tribo de Judá, que morreu, venceu o inimigo e depois ressuscitou com grande poder e glória. Muito bem, então C.S. Lewis, ele era ateu, foi estudar e ele converteu-se a Cristo. E ele diz: os homens tornaram-se cientistas porque esperavam encontrar a lei na natureza, e esperavam encontrar a lei na natureza porque criam em um legislador. Ou seja, se há leis, então tem que haver um legislador. E existe lei na natureza? Não. Claro que existe. Se há lei na natureza, então existe um legislador. Interessante o livro dele. Se puder ler, leia os livros de C.S. Lewis. São livros fantásticos. Cristianismo puro e simples. Tem sobre a questão do sofrimento, muito interessante. Agora, deu para entender a questão da filosofia? Amém? Filosofia é ruim? Tem filosofia boa? Tem filosofia? Você filosofa? Você é um filósofo também? Quando a gente pensa, a gente está filosofando. Se a gente está filosofando, nós somos de certo sentido todos filósofos. Não acadêmicos, mas todos somos filósofos. Agora, veja se fosse só a primeira parte. A gente teria muito que falar dentro da filosofia, mas é só para a gente ter um vislumbre, né, sobre o assunto. Logicamente, são duas coisas, dois assuntos muito prolixos. Segunda pergunta é, então, e o que é ciência? Será que a Bíblia é contra a ciência?
Será que a Bíblia é um livro científico? Exatamente. É também outra coisa que você tem que entender. A Bíblia não é um livro científico, embora na Bíblia contenha ciência. A Bíblia não é um livro filosófico, embora na Bíblia se encontre filosofias. Está claro isso ou não? Diga bem para entender. Se você entendeu mesmo, deu para entender mesmo? Ou seja, a Bíblia não está preocupada em explicar, né, como o mundo existe e tal. Não. O primeiro versículo da Bíblia já explica tudo. O que é que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você quiser crer, você crê. Se você não quiser crer, você não crê. O problema é que as pessoas estão preocupadas com o tempo da terra. Aí vem outro muito questionamento. Por exemplo, a ciência da Bíblia fala sobre o escritor fala sobre o que eu me aceito redonda da terra. A terra é redonda antes mesmo do cientista Descobrir. É isso que a gente vai ver aqui. E é interessante também, se você ler o livro de Jó, numa perspectiva científica, no livro de Jó, ele já vai falar sobre várias ciências no livro de Jó. Sobre geologia, astronomia e várias coisas. Não é astrologia não, astrologia é uma coisa, astronomia é outra. Tem gente que confunde as coisas. São vários aspectos da ciência. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu quero primeiro pensar o que é ciência. Ciência é uma coisa que a gente escuta muito. Não, isso aí eu só acredito se for provado cientificamente. Muitos professores se baseiam nisso. Não pode ser provado cientificamente, então é invenção. Não pode ser provado cientificamente, então a gente não deve crer. Mas será que é assim? Veja bem, não há conflito entre a ciência e a Bíblia. Não há conflito. Embora a Bíblia não seja um livro científico. Não há conflito entre a ciência e a Bíblia. O que há é o conflito entre alguns cientistas e a fé cristã. Entenderam isso aqui? A ciência é do diabo. Não pensa assim também não. Da mesma forma que você pensava que filosofia não presta para nada, você vive nessa manhã que é diferente do negócio. Da mesma forma, você não pode dizer a ciência não presta. Ou a ciência é coisa de homem. Ou a ciência é inútil. Não. Agora, preste bem atenção. O que há é o conflito entre alguns cientistas que são ateus, por exemplo, e a fé cristã. Da mesma forma que existiam filósofos cristãos, existe o que também? Cientistas cristãos. Há centenas por aí. Agora, o que é ciência? A ciência é o conhecimento que se baseia no problema ou objeto de estudo, investigado por hipóteses e leis. Isso é que a ciência faz. O grande problema preste bem atenção, foi somente em 1637, que faz muito tempo, 1637, mas você faz muito tempo para nós hoje, mas você olhar 1637 para trás, 1 milênio e meio passou sem o fundamento científico, sem as bases da ciência moderna. Mais de 1.500 anos. Na cronologia, depois de Jesus. Depois de Jesus, exatamente. De Cristo para cá, depois de Cristo. Claro que não tem nada. Já existia ciência desde que o mundo é mundo, entendeu? Mas a ciência moderna só estabeleceu os princípios racionais em 1637 para cá. Os egípcios tinham ciência, tem os magos, a Idade Média tem os alquimistas. Quem fala os alquimistas eram os cientistas antigos. Os alquimistas eram aqueles que queriam, por exemplo, transformar chumbo em ouro. Era o grande segredo alquimista, que eles queriam descobrir como é que fazia isso, porque eles têm o mesmo peso. Eles queriam saber uma fórmula para poder transformar chumbo em ouro. Mas vamos lá. Somente em 1637 foi que René Descartes, em seu discurso sobre o método,
iria definir a receita que os cientistas seguem até quando? Até hoje no seu trabalho. Em linhas gerais, preste bem atenção. O método pode ser resumido em 5 passos. O que é o método científico? É o método para comprovar se uma coisa é verdade ou não, basicamente falando. Primeiro, o que você tem que fazer? Detectar o problema, o que significa o mesmo, ter uma ideia. Primeiro, vou ter uma ideia. Isso aqui é assim por quê? Segundo lugar, o que você tem que fazer? Vou reunir todos os dados essenciais sobre ele, eliminando o que não é substancial. Então, a segunda coisa que ele faz é examinar as coisas que possam existir, que ele possa observar, que ele possa levar para um laboratório. Assim que você deixa fácil. Terceiro, formular uma hipótese. Ele começa a estudar, começa a analisar, começa a observar, vai formular as suas hipóteses. Que é por isso, por isso, por isso. Quarto lugar, ele vai predizer, ou a partir dessa hipótese, o resultado de ensaios ainda não realizados. Ele vai dizer, isso aqui eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo outro, eu acho que é aquilo outro, A, B ou C. Agora eu vou fazer experimentos para saber se é A, se é B ou se é C. Estou entendendo? Em quinto lugar, se as experiências terminam como previsto, a hipótese passa a integrar uma teoria. Então, quando eu faço experimento, quando eu começo a comprovar as hipóteses, vou eliminando aquelas que não se comprovaram e vou ficar com a que se comprova. Então, aí eu tenho uma teoria. A partir disso, é que vai passar por inúmeros processos e testes para depois se tornar uma lei. É assim o método científico. Por isso que nós não podemos provar cientificamente um monte de coisa. Por exemplo, nós podemos provar cientificamente que Deus existe? Não. Nós não podemos provar que Deus existe cientificamente. Por quê? Não há como a gente pegar Deus e colocar no tubo de ensaio. Estão entendendo, irmãos? Não há como colocar Deus, pegar Deus e colocar no microscópio, a gente olhar, né, as partículas de Deus, os átomos de Deus. Não há. Então, se não pode passar por esse processo, não pode ser provado cientificamente. Agora, não só isso, por isso também que não se pode provar também cientificamente que Deus não existe. Então empatou. Entendeu que a questão da ciência filosofia? Eu não posso provar que Deus existe pela ciência, mas também o cientista não pode provar que Deus não existe. Dá no mesmo. Está entendendo? Porque ele não pode pegar Deus. Se ele pegasse Deus, já destruía a teoria dele que Deus não existe. Entendeu? Então não se pode provar cientificamente. Como também, por exemplo, não se pode provar cientificamente a minha imaginação. Eu posso pegar minha imaginação e colocar no tubo de ensaio. Vou olhar aqui. Né, alguns filmes hoje, fictícios, faz isso, né? Já vi filme colocar uma coisa na cabeça, tipo Matrix, e a pessoa começa a ver assim, o que passa na nossa mente. Isso é só ficção. Estão entendendo? Mas não se pode provar cientificamente. Você pode fazer examinar o cérebro, né, por ondas magnéticas, coisas desse tipo. Mas ninguém pode provar cientificamente a imaginação. Pode? A atuação do cérebro, a atuação química do cérebro, entendeu? Algumas emoções, algumas reações. Isso pode provar por causa dos experimentos. Mas não se pode provar a imaginação, como em muitas coisas. Então vamos lá. Por isso que, quando a gente fala assim, método científico, gente, o que é isso? É isso aqui. Todo cientista tem esse método. Por isso que ele diz, se não passar por esse método, não é verdade. Ou não se pode acreditar. Isso é uma falácia. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: a verdadeira ciência não destrói a fé. A verdadeira ciência não destrói a fé. A Bíblia não exclui a verdadeira ciência. Outra verdade. Ora, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Sim ou não? Se a Bíblia, ela, vamos dizer assim, contradizesse a ciência, comprovada pelos fatos,
então ela não seria digna de crédito. Mas não é a ciência que prova a Bíblia, é o contrário, é a Bíblia que vai provar a ciência. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Adalto Lourenço, que é um cientista conhecidíssimo hoje no Brasil, que trabalha na área de ciência, um físico também, cristão, da Igreja Batista, um homem inteligentíssimo também, que dá palestra na consciência cristã, aqui em Campina Grande. Adalto Lourenço, procure o nome Adalto Lourenço no YouTube, você vai ver inúmeros vídeos sobre ele. Só tem, né, Só tem umas coisas de Adalto Lourenço, mas você pode baixar o no YouTube. Você tem palestra na cadeira no YouTube, Adalto Lourenço, só anota esse nome, isso com você que é universitário. Ele diz o seguinte: a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque a ciência, ela é ciência quando ela é o quê? Devidamente estabelecida. Tem muita coisa que as pessoas falam aí de ciência que não é ciência, não foi ainda comprovada, não se tornou lei. Quer um exemplo disso? A teoria da evolução. Até hoje, depois de mais de 100 anos, até hoje, a teoria da evolução é chamada de quê? De teoria da evolução. Por que não lei da evolução? Exatamente. Porque não teve ainda bases concretas para se tornar lei. Até hoje é chamada de teoria. Mas o que é que se mostra na escola? Como se fosse a verdade, como se fosse lei. Tem até a escadinha, né? Do ser humano, macaquinho que vai crescendo e tal, até se tornar o ser humano adulto. Tem uns que o pessoal fala até engraçado no dia, que tem um ser humano, aí depois o último agora é um cara bem barrigudo. O que é que o homem se tornou? Forção, né? Ou seja, muitas coisas que você estuda na escola, que é dita como lei, não é lei, são teorias científicas, que não foram comprovadas. Mas o que o Adalto diz aqui é interessante: a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia também, o quê? Corretamente interpretada. Tem gente interpretando a Bíblia também diferente daquilo que a Bíblia diz. Exatamente, ela termina entrando em choque com algumas coisas da ciência comprovada. Tem cristão hoje em dia, por exemplo, que não acredita ainda que dinossauros existiram. Vocês sabiam disso? Dinossauros existem. Ou existiram? Ainda existem. Ou existiram? Mas ainda existe dinossauros hoje em dia. Era 65 milhões de anos a era dos dinossauros. Vai lembrar com isso? O problema é isso aí. Agora, uma coisa que diz na palavra, que a gente não fala sobre isso. E para Deus, 1000 anos não foi um dia. Não adianta nada. Eu queria ter criado isso aí. A gente nunca ter sido criado. E o tempo foi dele. E outra coisa, a teoria das eras é outro assunto também que já está em outra palestra. A teoria das eras vai falar da idade da Terra. Será que a Terra tem de fato milhões e milhões de anos, como dizem por aí? Será que a cronologia bíblica está errada? Alguns acham que é servir, outros já podem estender um pouco mais a 10 anos de idade. Naquele fator chamado cartão de hoje, que usa muito para comprovar a idade dos materiais. Mas existe alguém que fez uma pegadinha com esse cartão de hoje, né? E fizeram não sei se alguém chegou a ouvir falar, ou porque na Inglaterra, ele fez uma pegadinha com cientistas. Ele conseguiu um esqueleto e fez umas modificações do esqueleto e teve um pessoal aí. Olha, mesmo quantos anos eu descobri isso aqui, quantos anos tem? Aí deve ser quantos mil anos, não sei quanto. Foi descobrindo que ele foi condenado. É o carbono 14. E agora tem outros meios de datação, entendeu? Que às vezes é até mais, vamos dizer assim, mais realista do que o carbono 14. Mas vamos voltar para cá. Interessante isso aqui. A idade da Terra é outra palestra, não vou falar sobre isso não. Procure sobre a Adalto Lourenço, que ele fala com mais propriedade do que eu sobre esse assunto. Uma das teorias, por exemplo, é a seguinte: quando o homem foi para a Lua,
O homem ficou muito preocupado, porque existe a chamada poeira lunar. Ora, quando você está em casa, se passar uma semana viajando, quando você chega, logicamente tem o que? Os móveis? Poeira. São poeira que vai se acumulando no decorrer do tempo. Quanto mais tempo você passar sem limpar, mais poeira se acumula, se alimenta. É lógico. Quando a gente diz assim, é lógico, estamos falando o quê? Filosofia. Entendeu como ele está filosofando agora, sem saber? É lógico, se passa o tempo, a poeira vai aumentar. Alguns cientistas ficaram preocupados, pensando o seguinte: se a Terra tem milhões e milhões de anos, durante todo esse tempo, a poeira lunar foi se acumulando. Será que quando o homem chegar na Lua e ele pisar, ele não vai afundar e um dobré de poeira para dentro? Estão entendendo? Era uma preocupação do cientista. E a gente sabe que quando o homem chegou na Lua, quando ele pisou na Lua, a poeira lunar, que ficou até a pegada do astronauta, tinha poucos centímetros. Lembra disso? Já viu a foto? Então, será que a Terra tem tanta idade como se diz? Se a Terra tivesse tantos milhões de anos, será que a poeira lunar não seria maior? É interessante pensar sobre isso. Mas não vou falar sobre isso não. Isso aí não tem credencial para falar sobre isso não. Estou apenas repetindo aquilo que eu já estudei. Outra pergunta que a gente tem que fazer é essa: a ciência que comprova as coisas é uma ciência infalível? Ela é infalível? A ciência é infalível? Ora, amados, se você pegar um livro de ciência de 50 anos atrás e olhar hoje, tem coisas que você vai rir. Muitas teorias caíram por terra. Muitas coisas. Thomas Edison fez várias teorias, mas quando Einstein chegou, por exemplo, Albert Einstein, quando ele chegou, derrubou algumas teorias que já estavam sendo acreditadas há vários e vários anos. Derrubou teorias. A ciência hoje, muitas vezes, diz uma coisa, e amanhã se descobre outras coisas, e aquilo que ela diz hoje já perde o quê? Já perde valor. É assim ou não? Quando é devidamente comprovado, como eu digo. Eu quero só trazer aqui algumas coisas interessantes para você entender que a ciência não é uma coisa totalmente infalível. Agora, como o secretário da Lourenço disse, chegou com um colega dele de pesquisa, mostrou uma coisa na Bíblia que estava lá. Aí o cientista disse: mas eu não acredito na Bíblia. Mas está aqui. Mas eu não acredito. Então, o que as pessoas, irmãos, alguns ateus, alguns cientistas, não é que a Bíblia não seja verdade, é porque eles não querem acreditar. Entendeu? Eles não querem acreditar. Embora a Bíblia diga certas verdades, ele não quer acreditar, se recusa a acreditar. Ora, a ciência não responde a todos os problemas da humanidade. Ela é apenas um meio para o progresso da sociedade, mas também pode ser o quê? Manipulada por péssimas intenções para a destruição da mesma. Então, nem tudo que a ciência faz é para o nosso benefício, é para o bem. A ciência também pode ser feita para o mal. Haja vista do Dr. Oppenheimer, coordenador do projeto da bomba atômica americana que arrasou Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Já chegaram documentários sobre Hiroshima e Nagasaki, vale a pena você assistir. Então a ciência ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. O próprio Hitler tinha os seus cientistas. O próprio Hitler tinha médicos, cientistas formados que faziam coisas para o mal. Exemplo. Matavam pessoas para descobrir. Até na Idade Média tinha isso. Por exemplo, teve casos e alguns até dentro do cristianismo teve isso. Vão matar uma pessoa para descobrir onde é que está a alma dele. E matou o Hitler para descobrir onde é que está a alma. Já matavam mulheres para descobrir se a mulher tinha alma também. Porque na teoria medieval as pessoas dizem que mulher não tem alma. É mais isso, as mulheres? Que tristeza, não é? E tem um documentário falando só sobre os médicos nazistas. Um médico, por exemplo,
que pegava uma pessoa e torturava para saber a eficácia daquele equipamento de tortura, para saber quanto tempo a pessoa demorava para morrer, para saber como ele podia melhorar aquele equipamento para a pessoa morrer mais ligeiro. A pessoa que é absurdo. E coisas dá para a gente falar aqui. Tem um depoimento no Congresso dos Estados Unidos, Jerome Jacobson, da Universidade de Cornell, afirmou que 25%, prestem atenção, isso é interessante, 25% dos comunicados científicos poderiam estar baseados em dados intencionalmente subtraídos ou manipulados. E o que é isso? Porque os cientistas estão malucos aí, atrás de descobrir um monte de coisa. E muitas vezes eles manipulam os experimentos para que o experimento seja ou dê naquilo que ele quer. Que se ele descobrir primeiro, um cientista, por exemplo, americano, descobrir primeiro alguma coisa, ele vai patentear, ele vai ganhar o quê? Milhões e milhões de dólares e se arriscar um prêmio Nobel. Entendeu? E essa correria louca sobre isso, pelo conhecimento, e um país que publicar determinada coisa primeiro do que outro, ganha status, ganha dinheiro, ganha fama. E é isso que eles estão mostrando isso. Agora, já pensou 25% de todo comunicado científico pode ser manipulado. Aí essa é uma investigação muito forte sobre isso. E assim encerrou o decorrer da história. Por exemplo, aqui é só uns exemplos que eu poderia dar centenas. Contrapeso do gás carbono. George Stahl, em 1660 e 1777, dizia que o carvão, ao queimar, liberava a inexistente substância chamada flogisto. Foi ele que inventou. Hoje sabe que libera o quê? Gás carbono. Outro cientistas, milhares. Geração espontânea, por exemplo, o alquimista, o maior médico do século XVI, Paracelso, escreveu uma fórmula para a geração espontânea de um homem, deixando apodrecer o sêmen durante 4 dias. Ele acreditava que se deixasse o sêmen apodrecer durante 4 dias, iria gerar um ser humano. Entendeu? Tem coisa que olha assim. Isso, muita gente acreditou. Uma raça de ciclopes, pela teoria de Jean-Baptiste Lamarck, tirando-se o olho de animais recém-nascidos e cruzando esses animais, se criava uma raça de um só olho. Ele também acreditava nisso. Lamarck foi um grande cientista. Agora, o que a Bíblia diz? Interessante, dentro do científico. Primeiro, ela vai dizer em Coríntios, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Jeremias 23, versículo 24 diz: pode alguém se ocultar em lugares escondidos que eu não verei? Diz o Senhor Deus: porventura não encho eu o céu e a terra? Quem comanda a terra, quem está por trás de todas as leis do universo, quem criou todas as coisas, é Deus, amados. Amém? E é só dele que a gente tem que se sustentar. Agora, eu quero terminar com algumas antecipações bíblicas que só depois de muito tempo foi confirmada pelos cientistas. Então entendam isso. Eu me lembro de o seguinte, por exemplo, tem algumas coisas, alguns arqueólogos descobrem algumas coisas que a Bíblia já falava. Aí muitos cientistas dizem assim: a ciência descobriu uma coisa na Bíblia, na arqueologia que está na Bíblia. Meu irmão, já está na Bíblia há milhares de anos. Vocês foi que agora descobriram. Estão me entendendo, irmãos? Então não é a ciência que comprova a Bíblia, é a Bíblia que já comprova a ciência. Entendeu a diferença? Não é que a gente vai crer na Bíblia porque a ciência diz. Não, a gente vai crer em algumas coisas da ciência porque a Bíblia já diz. Diga amém? Amém. A diferença é essa. Ok? Já escreveu. Bíblia há milhares de anos atrás. Exatamente. É como, por exemplo, como hoje em dia alguns alunos e professores de história não falam mais que o Brasil foi descoberto. Não falam mais sobre. Se descobriu o Brasil
Brasil. Não, se encontrou o Brasil. O Brasil já existia. Entendeu? É umas bobagens que as pessoas dizem por aí. Não fala mais sobre a descoberta do Brasil. Então vamos lá, vamos ver algumas. E eu quero agora a ajuda de vocês na Bíblia, para vocês procurarem para mim e lerem. Primeiro, Jó, que foi o primeiro livro escrito, milhares de anos atrás, já dizia que a crosta da terra está assentada sobre um fogo interior. Jó, capítulo 28, versículo 5. Quem achar, leia, por favor. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como cocô. Como fogo. O Jó já dizia isso há muito tempo atrás, depois se for descobrir que existe a crosta da terra, né, que é quente e tudo mais, depois de milhares e milhares de anos depois descobriu isso. A luz existia e dava vida à vegetação no período primário. Isso é uma coisa que muita gente acha que é contradição na Bíblia, e não é. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Quem achou para ler, por favor? E chamou Deus a luz, dia e as estrelas, noite, tarde e manhã. Muito bem, chamou Deus, né, de quê? Luz, dia e tal. Agora leia o verso 14. Para fazer separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais, para orações, para Aí a pergunta é: como é que já existia a luz no versículo 5 e no versículo 14 ele cria os iluminados? Não é a contração? A luz existia antes da luz? É interessante que é verdade isso. E os cientistas sabem disso, que existe luz antes da luz. Em galáxias distantes, em chamadas as novas, as galáxias novas que surgem. É interessante, por exemplo, a estrela, quando a gente vê a estrela, a gente vê a estrela, mas aquela estrela que a gente vê não existe mais. Não é interessante isso? O que a gente vê é só a luz de uma estrela que já existiu e até hoje a gente vê. Como é que pode ser isso? É a luz que viaja no universo e a gente vê uma coisa que não existe mais. Os cientistas sabem disso. Mas vamos lá, para frente. Outras coisas. Por exemplo, o ar, apesar de impalpável, você pode pegar o ar, ele tem peso. Jó, capítulo 28, versículo 25, já falava isso. E muito tempo depois, os cientistas foram descobrir que o ar também pesa. Tem aquele Jó 28, 25, vamos lá. Só a medida das águas. Quando retirou o mesmo tempo. Como é? Quando retirou o mesmo tempo. Sim, agora entendi. Só a medida das águas. Peso do vento. Aí o cientista olhava isso aí há 300 anos atrás, tinha peso do vento. Nem sabia que eles eram. Depois que a ciência foi descobrir que o vento pesa também, que o ar pesa. Ok? Vamos lá. Outra descoberta: plantas, aves, animais marinhos, insetos e répteis existiram antes do ser humano, antes da criação da existência do ser humano. Isso aí a ciência descobriu, mas a Bíblia já falava disso. Deus criou primeiro todas essas coisas para depois criar o homem. Concorda? Amém? Vamos lá para frente. E a diferença biológica e psicológica entre os vários grupos de seres vivos. Paulo já falava disso. Estava sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39. 1 Coríntios 15, 39. Veja que Paulo vai falar uma coisa que há 2.000 anos atrás, praticamente. Já tinha que fazer essa separação. E depois, quando inventou a biologia, quando a ciência biológica começou a ser inventada, a citologia também, foi que eles foram fazer essa classificação. Mas já existia há 2.000 anos atrás. 1 Coríntios 15, 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens e outra a dos animais, outra das aves
Muito bem. Quem foi que fez isso? Paulo. Quanto tempo faz isso? 2.000 anos atrás. As casas são diferentes, são diversos tipos, né? Você precisa entender isso. A diferença da biologia. Muito tempo depois do que a biologia foi saber disso. Outro ponto interessante é Isaías 40, 22. A esfericidade da terra. 40, 22. Isaías 40, 22. Vamos lá? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Ele que está sentado onde? Sobre a redondeza. Sobre a redondeza da terra. Alguns questionamentos sobre esse texto, mas é interessante porque Isaías já fala com relação, né, à redondeza da terra. A palavra redondeza significa isso, que a terra é redonda. Embora alguma tenha uma questão interessante, a terra é redonda, mas tem muita gente fazendo ela chata. Não é? Pela quantidade de coisas que fala. Ora, interessante quando Galileu Galilei, cientista também, começou a pesquisar e fazer experimentos, porque até aquela época, na Idade Média, se pensava que a Terra era como uma pizza, entendeu? Por isso que alguns tinham medo de fazer exploração naval. Eles pensavam assim: a Terra é uma pizza, a gente for, vai chegar no momento vai cair. Entendeu? Aí começaram a inventar história de mundos e coisas para que o homem não navegasse até os extremos mares. Por isso que demorou tanto tempo para se descobrir novos povos, por causa disso. Não é porque faltava tecnologia, não. É porque eu tinha medo de entrar no mar e cair na beira da pizza. Estão entendendo? Tem medo disso. E aí, quando Galileu Galilei fez experimento e disse que a Terra era redonda, a Igreja Católica, que era a Igreja Católica, sim, dentro do cristianismo, a Igreja Católica foi a responsável por muitas coisas anticientíficas, e por isso que a ciência não progrediu tanto, só depois do iluminismo. A ciência ficou meio parada porque a Igreja Católica matava quem contradizesse o que ela dizia. Então ela dizia o seguinte: a terra é chata e ponto. Se você dissesse que era redonda, você ia para onde? Uma fogueira. Era assim que acontecia naquela época. Não podia questionar a igreja. Aí Galileu Galilei fez descoberta, descobriu que a terra de fato era redonda e escreveu isso. Aí o que foi que aconteceu? Chama o homem. Aí começou os questionamentos, a Santa Inquisição, que não era brincadeira naquela época, começou a se questionar. Começou: você tem que se retratar, você tem que dizer que está errado. Aí Galileu Galilei, com medo de morrer na fogueira, retratou-se. Entendeu? Aí conta-se a história, as mais línguas, que quando Galileu saiu, os seus amigos perguntaram: e aí? Se retratou? Ele disse: me retratei, mas que é redonda é. O mais que gira. Porque se acreditava também, era a questão que Galileu também dizia, que defendia a questão do centro do universo. Até aquela época acreditava que a Terra era o centro do nosso universo. E não é. Hoje se sabe qual é o centro do nosso universo? É o Sol. Os planetas, né, giram ao redor. A Terra é um dos planetas. Mas se acreditava nisso. A Galileu disse também. Disse isso. Conta, não sei se é verdade, mas é uma piada, não sei se é piada, não sei se foi fato mesmo. Até hoje eu não sei dizer direito, mas se eu não me engano é fato mesmo. Eu me retratei, mas que gira, né? Só para não morrer. Então vamos lá. A quase infinita extensão do universo ideal, segundo Isaías 55, versículo 9, ele fala sobre isso, vários deles. Eu vou passar aqui agora, já está se findando. O ciclo hidrológico também a gente encontra em Eclesiastes 7. Qual é o ciclo hidrológico? O que é o ciclo hidrológico? Chove, enche o rio, depois evapora, volta para a nuvem, depois chove de novo. Isso é o ciclo da água. O Eclesiastes já fala disso. O Eclesiastes 7, é que diz. Tem uma diferença, né, pastor? Tem? Tem uma diferença. Qual é? Porque ela nunca desce salgada, só desce doce. A mudança é verdade. Mas vamos lá, mas esse ciclo sempre Eclesiastes diz. Feliz, quem pode ler? Eclesiastes 7. Vamos lá? Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para que não como vão
ao lugar para onde corre os rios, para lá tornam eles a correr. Muito bem. O que é isso? É um ciclo hidrológico. É o que a água faz. Muito bem. Para quem está terminando. O vasto número de estrelas também, Jeremias 33:2, fala sobre os vasto número de estrelas, que é um número incontável de estrelas. A ciência tem uma ideia de quantas estrelas existem, mas é um número incontável. O que é que diz Jeremias 33:2? Nos ajudem. Jeremias 33:2. Como não se pode contar o exército do céu, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi. Muito bem. Quando a Bíblia fala de exército do céu, está se referindo às estrelas e aos astros de uma forma geral. Não se pode contar, é contável. A lei da entropia também está no Salmo 102, versículo 25 ao 27. Alguém pode ler? Salmo 102, versículo 25 ao 27. Em tempos de terremotos, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Muito bem. O que é a lei da entropia? Em palavras simples, para a gente possa entender, é o que diz que o que é feito, a tendência é se desgastar. Por exemplo, o universo hoje, ele está também se desgastando. O Sol hoje, ele está se apagando, está queimando, né, os gases. Isso vai acontecer. O que quer dizer isso? E daqui a milhares de anos, se a gente já não voltar, o Sol vai se apagar. Entendeu? Mas eu quero dizer aí, eles vão envelhecer. A criação vai envelhecer. Por isso que haverá novos céus e nova terra. Eles envelhecerão, mas tu permanecerás. Louvado seja o nome do Senhor. A primordial importância do sangue no processo vital, Levítico 17, capítulo 17, versículo 11. A gente sabe que Deus já dizia que o sangue é a vida. Ora, a Bíblia já falava sobre isso. Agora o que acontece? Para ele entender um pouquinho. Na Idade Média, por exemplo, antes também, se acreditava, os médicos acreditavam que a pessoa ficaria boa de determinada doença se ela tirasse o seu sangue. E aí inventava-se a sangria. Deve falar da sangria? Né? Por isso que ele falou na aula sobre isso. A pessoa, eu estou doente, a médica falei, vamos tirar um pouquinho do sangue, que isso aqui é excesso de sangue. Por isso que veio também um temperamento chamado sanguíneo. Sanguíneo significa excesso de sangue, né? Vamos tirar esse sangue, que é para a pessoa melhorar. Ora, quando você tirava sangue, o que acontecia? Você enfraquecia, ficava pior, e até mesmo morria. Aí o que é que o médico dizia? Ele morreu por causa da doença. Morreu porque foi tirado o sangue dele. A ciência foi descobrir isso muito tempo depois. Por isso que se inventou a transfusão de sangue. É ou não é? Você bota, se a pessoa precisa de sangue, ela vai ter sangue. Na Idade Média fazia o contrário, ao invés de dar sangue, tirava o sangue. Aí o povo morria. Em outras leis, Levítico, você vai ver, lei de higiene pessoal, de enterrar as fezes, por exemplo, que na Idade Média não se fazia isso. Na Idade Média, na Europa, por exemplo, as pessoas faziam a sua necessidade e jogavam pela janela. Mas não foi isso? E não via, entendeu? Jogava pela janela, ficava a rua toda suja. Aí o que acontecia com isso? A proliferação de doenças. Entendeu? Aqui é enfermeiro sabe disso. Já estou olhando. Não sou não, mas eu gosto de pesquisar essas coisas. Então vamos lá. A importância do sangue, nós já falamos. A circulação atmosférica também, Eclesiastes 1:6. Quem pode ler? Eclesiastes 1:6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus.
Olha, Eclesiastes já falava que o vento fazia o seu circuito. Muito tempo depois foi que os cientistas descobriram isso. O campo gravitacional do Jó 26, versículo 7, é um texto muito interessante. Vamos ler? Pronto, até o outro. Jó 26, versículo 7. Tem muitos e muitos exemplos, só que não dá para a gente explicar todos aqui. Mas eu creio que o que a gente trouxe aqui é fundamental para a gente entender, amados, que os livros de ciência, eles estão sempre se revisando, estão sempre trazendo coisas novas, mas a Bíblia não precisa de revisão, porque a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, há 2 anos atrás, como a mesma hoje, em nome de Jesus. Então eu prefiro acreditar na Bíblia do que em muita pseudociência que acontece por aí. Pode dizer. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o quê? Nada. Sobre o nada. Ele já disse isso. Entendeu? Muito tempo depois foi descobrir os telescópios e tal. Aí foi descoberto isso. Mas Deus já construiu isso há muito tempo atrás. Entendeu? Como a Bíblia é fantástica. Amém, amados? Isso é só um exemplo. Como eu já disse, não dá para a gente trazer a coisa de forma esmiuçada. Mas isso aqui é interessante só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Amém? Então a Bíblia é ciência, a filosofia e ciência à luz da Bíblia é isso aí. Filosofia não é do diabo, a gente filosofa todo dia. Ciência também não é do diabo, a gente acredita em fatos científicos que são comprovados pela Bíblia, ok? A gente acredita em muitas coisas, a gente acredita que dinossauros existiram, porque a Bíblia fala sobre isso. Você sabia que a Bíblia fala sobre dinossauro também? Sabia ou não? Mas isso aí é outra palestra, o dinossauro e a Bíblia, quem sabe eu posso trazer aqui para você. A Arca de Noé e a Bíblia, provada cientificamente. Tem um colega meu que foi meu aluno no seminário, Robson Tavares, ele dá palestra sobre isso na consciência cristã, porque veio no Brasil aqui para lhe dar explicação científica sobre a Arca de Noé. Muito interessante, ele traz até uma maquetezinha sobre a Arca e explica cientificamente aquilo que a gente às vezes olha na Bíblia, né, e não percebe. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, tem alguma pergunta?